Fala galera, começando aqui mais um vídeo. No último vídeo a gente falou do Postman, conhecemos a ferramenta para quem não conhecia e exploramos um pouquinho os verbos do HTTP, né? Usamos cada uma das URLs e tal, testamos, mas só usando um eco só para mostrar o que acontecia. Nesse vídeo agora a gente tem dois problemas para resolver, certo? Primeiro, que nossa API vai se comunicar com JSON, certo? Ou seja, o formulário HTTP ou o Android, o que for que estiver consumindo a API, vai mandar um JSON. A gente vai converter esse JSON em objeto e vai persistir o objeto. E o caminho contrário também. Ou seja, quando o nosso DAO fizer uma busca no banco de dados, ele vai trazer um objeto e a gente vai converter esse objeto em JSON para poder a tela entender. Se for um Android, ele vai fazer a conversão dele lá. Se for JavaScript, ele vai entender o JSON e a gente vai só colocar as informações no lugar certo, certo? Isso aqui já está diferente do que a gente estava fazendo antes, mas se vocês olharem isso aqui, é o seguinte: eu estou o mesmo eco que eu estava usando para mostrar só a mensagem get que estava aqui, só que agora, ao invés de estar mostrando um get, eu estou usando essa função aqui, JSON Encode, e pegando todos os usuários e mostrando na tela todos os usuários que estão no meu banco, certo? Atualmente só tem um usuário. Aí vocês não vão. A diferença entre a busca com vários usuários e um usuário vai ser mínima, vai ser só um colchete. Mas aqui que tá, a gente tem dois problemas, certo? Essa função JSON Encode ela é muito útil, mas ela não entende objetos se eles não tiverem todos os atributos públicos ou alguma coisa desse tipo, que não vale a pena fazer, porque se você está usando a orientação a objeto, você tem que ter alguns princípios da orientação a objeto funcionando, né? Então, assim, a abordagem que eu uso para fazer essa conversão é criar uma forma de converter meu objeto em JSON, certo? E a forma pela qual eu faço isso é a seguinte. Primeira coisa que eu faço primeiro vamos explicar esse código aqui que mudou, né? Eu já falei do JSON Encode, aqui tem um echo. Repare que nossa API não vai ter return como função, ela vai ter echo porque ela vai mostrar o JSON que vem, certo? E quando ela receber um dado, ela vai processar e mostrar um JSON de resposta. Então, esses echos que estão aqui de exemplo, eles vão continuar aqui, porque é isso que a API faz, certo? Mas vamos lá explicar o código aqui, só algumas mudanças que teve. Antes já tinha isso aqui, na época que estava só mostrando o get, que a gente via o ID mudando. Mas aqui tem essa novidade aqui, esse use, que é o seguinte: a minha função que vai executar quando eu chamar a requisição, ela está aqui. Só que se eu quiser passar algum parâmetro que está aqui solto no meu index, nesse contexto aqui, eu tenho que usar esse use aqui. E é o que eu estou fazendo. Eu declarei um usuário DAO aqui embaixo, certo? Declarei ele de forma global porque eu vou precisar usar ele em mais de um caso, né? Por exemplo, quando eu for fazer um post, eu vou usar o usuário DAO para fazer insert. Então eu vou fazer a mesma coisa daqui. Eu vou poder usar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E vou poder usar esse objeto que eu criei aqui dentro, certo? No caso aqui agora, se eu usar esse find all, é porque eu já fiz algumas alterações no código. Mas do jeito que está aqui, por exemplo, se eu acho que não vale a pena fazer essa mudança só para explicar não. Mas assim, do jeito que está seu código agora, se você está seguindo os vídeos até agora, esse find all ele não vai trazer nada, porque na hora que ele tentar converter para JSON aqui, vai acontecer um problema, que é o que? Ele não vai conseguir converter seu objeto que vai vir da busca, porque eles têm todos os atributos privados. Se você deixar público, eu acredito que funciona, mas eu acho que não é a forma mais correta. Então a abordagem que eu uso para tratar isso aqui é o seguinte: aqui em usuário DAO, eu crio, a primeira coisa que eu fiz foi criar essa classe entidade, certo? Que é uma classe abstrata. Tá aqui entidade. A única coisa que ela tem, você pode ver que ela é uma classe abstrata, e ela só tem um método abstrato a ser implementado. Quando eu faço uma herança aqui em usuário, quem tem conhecimento de orientação a objetos sabe que é o seguinte: se eu tenho aqui o usuário e eu estou falando que ele extends, ou seja, que ele herda de uma classe entidade e ela tem métodos abstratos, eu sou obrigado a implementar esses métodos. Mas assim, eu faço isso só como uma forma de controle, porque toda classe que eu criar que ela estender de entidades, eu vou ser obrigado a implementar esse método, certo? Mas se eu apagar isso aqui e fizer a implementação, vai funcionar. Mas aí você perde um pouco com polimorfismo. Por exemplo, em alguns momentos você vai querer
que só entidade chega em algum lugar, certo? Só quem é de identidade. Então é legal criar essa classe abstrata. Eu já criei ela aqui. Ela é basicamente isso, é uma classe abstrata que tem um método abstrato chamado toArray. E ele acaba com ponto e vírgula porque ele não tem implementação aqui, certo? Usuário, por exemplo, é uma classe que herda dessa abstrata e isso me obriga a implementar esse método. Se eu não implementar esse método, Ctrl S, deixa eu salvar aqui o index também. Se eu não implementar esse método, ele vai dizer, ó, o usuário contém um método abstrato que deve ser implementado, alguma coisa, não sei o que, certo? Então toda vez que eu fizer isso, que eu fizer essa herança, eu vou ser obrigado a implementar esse método. Então vamos lá, voltei o método e reparem no meu método o que é que ele faz, certo? Eu pego o meu objeto atual, pode ver que eu estou usando o this aqui, certo? Não é um método estático, ele está usando a instância atual que está chamando ele, certo? E o que é que eu faço? Eu pego, por exemplo, o ID da instância e associo a um label ID, certo? Então eu faço um array aqui dentro do meu método e retorno ela. Vou salvar aqui. A partir desse momento, se a gente vier aqui no index, você pode ver aqui que eu estou fazendo JSON encode e find all, certo? Se eu fizer isso, ele não vai me trazer nada, porque justamente todos os atributos do meu objeto são privados, então ele não consegue converter nada. Então a estratégia que eu faço é a seguinte: ao invés de usar o JSON encode e fazer o echo no objeto dessa forma, eu não vou usar nem find all aqui, porque find all vai sempre me retornar um array, né? Vou botar find by id, vou passar o id da busca, certo? Passei o id e esse objeto que ele vai me trazer com essa busca, eu vou usar, porque essa busca aqui, quando é find by id, eu não sei se vocês lembram do abstract DAO, ela me traz um objeto que eu estou procurando, certo? Essa aqui, find by id, ela traz um objeto. Quando ele trouxer esse objeto aqui, vai ser um usuário. E esse usuário tem o método toArray, né? Então eu vou usar o método toArray aqui, certo? Repare que eu mudei de find all para find by id só para a gente poder ver a saída. E aqui está, meu usuário. Repare também que se eu botar um id que não existe, ele dá erro, porque ele tenta fazer uma busca por nulo. Nosso banco atualmente só tem um objeto, certo? Se a gente inserir outro objeto aqui, www, pronto, inserir um usuário chamado www. Eu venho aqui nos dados, está aqui, é o ID2, certo? Então o ID6 não existe, ID1 existe, ID2 existe, certo? Mas assim, esse tratamento ainda não é ideal. Sim, só um fato que eu acho que eu não expliquei nesse vídeo é o seguinte: reparem que eu criei aqui minha array, só que eu não botei senha, justamente porque não faz sentido a gente retornar a senha para a tela em nenhum contexto. Se você vai fazer uma validação, você pode fazer a validação no back-end sem retornar, então você não precisa que seu array tenha senha. Então eu excluí esse atributo daqui, certo? Mas voltando aqui para a tela, bem, está funcionando, mas duas coisas que a gente não tem ainda. Se a gente passar vazio, ele não traz tudo como era o que eu queria. E se eu botar um ID que não existe, ele dá erro. Uma abordagem mais rápida seria fazer o que? Seria botar toda essa abordagem aqui no nosso index, ou seja, seria alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu. Se o ID for nulo, se ID for nulo, aí eu retornaria o find all. Mas se não fosse, aí eu retornaria o ID, e se o retorno não fosse nulo, eu mostraria. Mas veja o que a gente está fazendo. A gente está pegando toda a nossa regra de negócio e botando aqui no index. No nosso sistema tem 3 entidades. Isso já faria o sistema ficar gigantesco, essa classe, certo? E se fosse um sistema real,
normalmente tem bem mais classes do que 3 classes, então ficaria um monstro. Então, nesse vídeo a gente viu como fazer essa abordagem de conversão de JSON para JSON, certo? Você já consegue, usando o Find by ID, mostrar alguma coisa na tela, mas ainda eu não quero fazer essa regra do negócio aqui, certo? Então no próximo vídeo nós vamos fazer os nossos, deixa eu só ver o nome que eu dei aqui, controlador. Nós vamos fazer nossos controladores, certo? Por enquanto nossa página está vazia aqui, mas no próximo vídeo a gente já vai fazer o primeiro controlador. E eu prometo que não vou demorar tanto quanto esse último vídeo que eu lancei. No próximo vídeo vai sair esses dias, pretendo estar lançando bem rápido. Valeu galera, obrigado aí, até mais.